Leia a Bíblia toda em um ano. Esse é o nossa proposta, nosso desafio, nossa missão de lê-la em um ano. Hoje nós estamos no 29º dia e nós já lemos o livro de Gênesis inteiro e ao último dia da leitura completamos o livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Hoje nós iremos iniciar o livro de Jó. O livro de Jó, ele tem 42 capítulos. E nós vamos hoje ler do capítulo 1 até o capítulo 4. A leitura é curta. Um livro muito lido, um livro muito falado, principalmente com as provações que Jó passou. A gente vai ter, se Deus permitir, a oportunidade de fazermos o panorama do livro, né, de Jó. Então abra sua Bíblia e acompanhe a leitura de hoje. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas irmãs para celebrar com eles. Quando terminava esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Versículo 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Eu só escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos.
Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Capítulo 2. Certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu a sua integridade, apesar de você ter instigado a praticá-lo sem motivo. A prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a sua vida, a sua própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele. Certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: Você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando os 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o havia atingido, cada um saiu de onde vivia. Os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos, jogaram terra ao ar, sobre a cabeça. Depois se sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Capítulo 3. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o seu dia de seu nascimento. Disse ele: Apagado seja o dia em que eu nasci, e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, e o ignore em luz, nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano. Nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite. Desprovida de toda a alegria, amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Levitã. Escureçam-se as estrelas matutinas. Espere o dia pela luz, mas em vão e jamais vejam a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento. Porque eu não nasci morto, porque eu não morri ao sair do ventre.
Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que nela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, e cujos palácios eram cheios de prata. Porque não me sepultaram como uma criança que nasceu morta? Ou como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-lo. Os ricos e os pobres estão ali, e os escravos se veem livres de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e a vida dos amargurados? Anseio pela morte, e nela não vem. Cavam à procura dela, mais que de tesouros ocultos. Encham-se de alegria quando enfim morrerem, e exulta quando chegam ao túmulo, porque conceder luz aos que não têm futuro, e aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água, e ao que sempre temi, veio sobre mim o que tanto receava me acontecer. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Capítulo 4. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: Você terá paciência e permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram aos que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrerão? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói, desaparecem com uma rajada de sua ira. O leão ruge e o seu filho rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. E o leão feroz morre de fome, porque não há presa e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurra em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. E o medo do terror se apoderam de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto, e os meus pelos de meu corpo se arrepiam. O espírito parou, mas não pude ver a sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: Pode algum mortal ser inocente perante a Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba, na ignorância morre. Bom, há indícios e grandes estudiosos que dizem que esse livro é antigo, né? É bem antigo, né? Foi do tempo antes de Moisés, de Abraão, enfim, lá no início, né, de Gênesis, enfim. Mas a gente vai falar um pouco mais, talvez, disso no panorama bíblico.
Mas algumas observações vale a pena, né, sobre esse livro. Primeiramente, que Deus não tem nenhum interesse de ficar dando ênfase a Satanás, né? Esse anjo decaído. Mas aqui esse é um livro que trata-se, enfim, né, de Satanás, o diabo, o inimigo, enfim. Mas é interessante que é Deus que o instiga ele, porque a gente vê que Deus, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe em quem ele pode confiar, em você ou em mim. Ele sabe que uma tarefa designada para Noé, por exemplo, lá no dilúvio, ele sabia que Noé iria cumprir. Ele conhece o coração humano, e ele sabia da fidelidade, né, e da perseverança que Jó tinha. E a gente vai ter então a oportunidade, se assim Deus permitir, de a gente ler todo esse livro. Um livro que nos traz esperança, fé, né, amor e a convicção da crença em Deus, mesmo que o inimigo queira, né, destruir. E é interessante que no passado, né, aonde, né, tem a escritura que inclusive atribui a Moisés, né, esse livro, alguns estudiosos atribuem que Moisés escreveu o livro de Jó, como escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Todo homem que estava em pecado ou que tem uma vida não abençoada é que provavelmente deveria estar vivendo em pecado, né? Essa era a atribuição que inclusive um dos primeiros, né, amigos, né, que faz o discurso, né, ele faz a Jó, ele cita, né, esse tipo de diálogo com Jó, né, que Jó estaria em pecado, enfim, por isso que talvez foi castigado. É interessante que a gente não vê só, né, o castigo, né, ou a tentação que Jó está passando, mas também às vezes que algo que a gente talvez não preste atenção é o quanto Jó não só sofreu com os bens materiais fisicamente, mas também emocionalmente, né? Porque isso traz até uma certa vergonha diante do povo. Você já parou para pensar nisso? Quando nós passamos por dificuldades, né, as pessoas nos olham com outros olhos e nos atribui às vezes uma discriminação, uma não aceitação, né? Você é excluído. Quando você está muito bem, enfim, em vários aspectos, as pessoas se aproximam, não quer estar do teu lado, são interesseiros, né? E já quando você está realmente com uma vida passando um momento difícil, as pessoas se afastam de você, né? Nem quer saber de você. Então Jó aqui a gente vai ver que ele vai iniciar, né, esse processo também de afastamento e também de as pessoas não o aceitarem, né? Porque se tem algo que a gente pode sofrer muito é ser discriminado, né? Ser isolado, ser ignorado, viver nessa solidão é algo que nos consome, né? Porque a gente sabe quando a gente perde, a gente trabalha, conquista de novo. Às vezes também uma doença, a gente consegue ser tratado, né? Operado, medicação, enfim, tem os tratamentos. Mas a ignorância, né? A ser ignorado, ser desprezado, estar vivendo desisolado, isso dói, porque a essência do homem que Deus nos criou é amor, né? É amar e ser amado. E quando a gente não tem isso, e Jó, ele, por estar passando esse momento difícil, nesse início, a gente vai ver que as pessoas, né, os próprios amigos, enfim, a gente vai ter a oportunidade, se Deus assim, ler, né, esse livro que nos vai trazer grandes lições também. Bom,
Então encerramos aqui, vou fazer uma breve oração para a gente concluir a leitura do dia de hoje. Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede. Mais um dia de vida que o Senhor nos dá e mais uma oportunidade, principalmente de conseguirmos abrir as Escrituras e ler a tua história, a história do Senhor, Pai, registrada, do homem, da relação entre o homem e o Senhor. Obrigado porque nós temos ensinamentos com o Senhor na vida de Jó, dos seus familiares, dos seus amigos, da sua esposa, da relação com Satanás, com a relação aos seus bens, enfim. Tudo isso nos faz repensarmos e principalmente saber que o Senhor está sobre todas as coisas e que nós possamos colocar a nossa vida diante da confiança do Senhor, independente que os nossos olhos não enxerguem as circunstâncias pela qual nós vivemos como Jó viveu. E ajude a termos a esperança, a fé, a perseverança que o Jó teve em seu amor. Pai, nos dê um dia maravilhoso, um dia que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, que o Senhor esteja protegendo os seus filhos, como o Senhor teve protegendo na vida de Jó. E no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir as nossas Bíblias e ler. Nos abençoe no decorrer da leitura diária, para que nós possamos nos enriquecer com as suas palavras sagradas que jamais acabarão, jamais terminarão. Que elas possam ser gravadas em nosso coração, em nossa mente, Pai. E é no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe a todos que vão estar assistindo, né, e ouvindo essa leitura diária. E se você, né, por algum motivo não conseguiu acompanhar, está assistindo aqui, não conseguiu acompanhar a leitura dos dias anteriores, né, dos 29 dias, vai aparecer aqui um card na tela, no final desse vídeo, para que você possa acessar a leitura do dia 28. E aqui embaixo, na descrição, você vai ter a playlist de todos os dias, né, a sequência de todos os dias. Convide as pessoas para juntar-se a nós para ler, né? Vai lendo de 2 em 2, enfim, até nos alcançar, ou mesmo que não alcance, vai lendo no seu ritmo, né? Então compartilhe esse vídeo, marque, né, assine o canal, né, marca assinando o canal, a seguir o canal, e marca ali também um sininho, ativa o sininho, porque assim você consegue receber as notificações assim que subir um vídeo novo. Se Deus assim permitir, estaremos amanhã lendo, né, a continuidade do livro de Jó. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.